Salve, salve pessoal, olha eu aí de novo trazendo mais conteúdo do Sword of Convalaria, mais conteúdo do Weapon Trial, né? Weapon Trial 3, dificuldade nível 65, e eu acabei realizando aqui e vou passar para vocês todas as artimanhas que vocês precisam ficar ligados para realizar esse chefe, tá certo? Vou deixar também o cardzinho aqui da playlist completa de todos os chefes desse Weapon Trial, tá? Para que você fique sabendo aí de todos os mecanismos de cada um desses chefes, para que você consiga estar passando eles com certa tranquilidade, né? Ou pelo menos sabendo como ele funciona, tá? Esse chefe aqui mesmo, eu consegui passar ele só agora no nível 55, tá? Mas talvez você consiga antes, aí, dependendo dos equipamentos e dependendo da sua condição, beleza? No mais, eu peço aquele like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha com aquele teu amigo aí que está tendo dificuldade para passar desses chefes, porque certamente isso vai ajudar bastante eles aí também, tá certo? Então, conto com vocês para tudo isso e por favor, comenta aí qualquer coisa para ajudar mais ainda no engajamento aqui do canal. Então, sem mais delongas, já o recado já ficou longo, né? Vamos aos personagens. Personagens utilizados. Angel. Já estou falando da Angel por quê? Porque ela é necessária nesse combate. Eu particularmente não vejo ninguém passando no estágio 65 cedo se não for com a Angel curando o grupo, tá? Então, essa aqui tem que ser a suporte e não a Inanna, tá? Eu vou explicar por quê. O Blade, ele não é tão necessário assim, a não ser que você não esteja aguentando o dano, que é muito forte nesse boss. Esse boss tem um dano mágico bem interessante e ele é bem útil para estar esquivando daquela habilidade que ele lança três bolas de energia, né? Então ele esquiva do golpe e acaba anulando o dano, tá? Então, bem interessante o Blade. Você tem que ter ele para tancar essa habilidade. Eu vou explicar mais sobre isso aí também. Crimson Falcon, tá? Crimson Falcon, o forte dela é a mobilidade e o salto, né? A gente vai precisar do salto nesse combate. Você pode estar utilizando a Crimson Falcon e a Call junto. Beleza? Eu não tenho a Call, então eu usei a Crimson Falcon e a Eda junto, tá? A Eda tá bem interessante. Eu coloquei uma buildzinha nela bem legal, eu vou estar passando aí também para vocês. E por fim, a Hauia, né? Eu gosto muito da Hauia para causar dano e normalmente eu não abro mão dela nesses tipos de combate. Beleza? Então, passando um por um, vamos começar com a Angel, né? Que foi a primeira que eu falei. Os equipamentos vocês já viram nos outros vídeos, né? Os equipamentos de suporte que eu tenho aqui, tá? Utilizo aqui também o tarô mais indicado nesse combate, que é o tarô Devil. Esse tarô ele vai estacando, né? Se você conseguir 10 stacks, você acaba tendo 30% de resistência e 30% de ataque, tá? Então é muito bom isso aqui, bem roubadinho. E eu acabei utilizando esse tarozinho aqui nela, que aumenta até um pouquinho só do HP, tá? Não aumenta a defesa mágica não, mas é interessante você ter alguns que aumente a defesa mágica, tá certo? E o importante da Angel aqui é justamente essa aura, tá? Ela não afeta diretamente a própria personagem, então ela não vai ter esse ganho de resistência mágica, mas ela afeta todo o grupo, beleza? E isso aqui é necessário para estar tancando aí as duas habilidades do chefe, né, de dano em área, e também ficar próximo do Blade para que ele receba o ataque no qual o Blade consiga esquivar, tá? Então a Angel ela vai ter que, certos momentos, vai ter que ficar a dois espaços de distância do grupo e também vai ficar a dois espaços de distância do Blade, tá? Eu vou explicar por quê.
Primeiramente, né, como eu já falei com vocês, a principal função do Blade vai ser a esquiva, né? Então vai ser utilizado essa habilidade para estar esquivando do golpe do chefe. Mas para que ele receba o ataque do chefe, ele precisa ter uma defesa mágica maior, né? Porque o chefe ele escolhe o seu personagem que tiver com a defesa mágica mais alta, tá? Então, se a gente for fazer uma breve comparação aqui com a própria Angel, a defesa mágica dela tá 850 e a do Blade tá 664, tá? Então, nesse caso, o ataque viria direto para Angel. Só que lembra que eu falei com vocês sobre essa habilidade aqui, que ela não afeta diretamente a Angel? Então, você simplesmente vai deixar a Angel próximo do Blade e ele vai superar em defesa mágica a Angel, tá? Então, ele que vai ser focado pelo chefe e, evidentemente, ele vai esquivar com essa habilidade, beleza? Então, tem que ter essa habilidade. Isso aqui é muito bom para você continuar movendo depois da sua ação, tá? Tem que ter também, porque você não só vai esquivar, mas também de vez em quando vai bater no chefe e de vez em quando vai derrotar lacaios, né? Como eu já expliquei, o Blade também ele vai ajudar a derrotar lacaios, tá? Então essa vai ser uma das funções aí do Blade. E por conta dos lacaios, né, eu acabei utilizando esse tarô aqui, tá? Quanto mais lacaios a gente derrotar, mais a gente vai estacando aquela defesa e aquele ataque. Então vai ajudar a gente a tá eliminando os lacaios no campo e também tá tancando o chefe, né? E o interessante desse tarô aqui é que eu consigo, ao invés de estacar um quando derrotar um inimigo, eu estaco dois desse buff. Então acaba que eu consigo atingir os melhores números ali o quanto antes, tá ok? Os detalhes não me ajudam muito, tá? Minha defesa mágica é bem baixinha, mas pelo menos já foi o suficiente, beleza? Crimson Falcon, como eu já falei, é um personagem que pula muito. O ideal é que você utilize ela e a Call, mas como eu não tenho a Call, eu utilizei só ela, beleza? A mobilidade faz muita diferença e o pulo faz muita diferença também, beleza? Então é isso aí que vai fazer com que a nossa assassina consiga eliminar alguns monstros a longa distância, tá? Ela vai derrotar os lacaios e também vai causar um dano interessante no chefe. Utilizei esses detalhes aqui. O interessante é que eu tenho um pouquinho de defesa mágica também para estar auxiliando a resistência dela quando o chefe decidir dar os ataques em área. Hauia, mesma coisa, né? Os detalhes do Devion, um pouquinho de físico ataque e um pouquinho de resistência mágica também, beleza? E eu acabei utilizando esse trinket, bem legal, porque quando você se cura e ela bebe, né? Então ela acaba adquirindo um desses desses atributos buff, tá? Pode ser ataque, crítico, aumento na defesa física, mágica. Então, dependendo da sua sorte, você pode pegar um ataque, pode pegar uma defesa, até defesa mágica mesmo, né? Já ajuda. Então, é bem legal aí esse trinket, tá? E a Eda, eu entrei ela com essa build aqui, tá? Como eu não tenho a call, eu coloquei a Eda e coloquei ela totalmente focada em debuff e causar dano contra escudo, tá? Então, naquele momento que a gente precisa destruir a barreira do chefe, ela é bem forte, tá? Então pode fazer muita diferença aí no combate caso você a tenha, né? Mas muito provavelmente você vai utilizar a call mesmo. As armas vocês já conhecem bem, tá? E o tarô aí, mais uma vez, com também um pouco de defesa mágica para ajudar e um pouquinho de ataque físico também para ajudar, tá certo? Então, acho que eu já passei por todos os personagens.
Mas antes de eu mostrar a luta em si, né, eu preciso mostrar para vocês qual foi os recursos táticos que eu usei nessa luta, tá? Eu usei a bandeira, eu usei a defesa, né? A quebra de defesa, que se eu utilizo isso aqui no chefe eu consigo causar mais dano. E acabei utilizando esse ataque aqui também um momento, porque o chefe colocou um lacaio fora do meu alcance e eu utilizei essa habilidade para estar eliminando o lacaio, tá? Mas você pode estar utilizando também esse recurso aqui, que é bem interessante, acaba consumindo até menos recurso tático, né? Então, pode ser bem interessante. Ao invés de utilizar esse daqui, utilizar esse, tá? Fica aí a critério de vocês. Beleza? Então, bora lá. Vamos conhecer o combate. Tá aí. Chegamos no combate. Já deu um pause ali rapidinho. A gente já começa com 2 lacaios no cenário, né? Aqui nós vamos mover com a Hawiya pra cá. Ela não mata de primeira se não for no crítico. Beleza? Então ela precisa pegar crítico para derrotar esse lacaio. Mas se isso não acontecesse, eu viria pra cá com a Angel e acabaria eliminando o lacaio. Beleza? Então essa é a minha postura inicial. A Crimson Falcon está aqui do lado da Angel, porque também vai nascer um terceiro lacaio aqui. E eu vou mostrar isso agora para vocês. Vamos lá. Um detalhe, pessoal. Vocês viram aí, né, o ataque do chefe. Essa é a única vez que ele usa essa habilidade, tá? Ele já de cara já lança essa bola de energia e é a única vez que ele usa esse ataque. Beleza? Então, tancamos aqui de boa. Nunca mais ele vai fazer isso. Dando sequência. Beleza. Hawiya, né? Já adquiriu um stack da Chips. Com 2 stacks agora, porque eu utilizei de novo. Então eu consigo um dano até melhor. Só que eu ainda ia precisar de pegar um crítico, tá? Pra derrotar esse lacaio. E foi o que aconteceu. Peguei crítico. Vocês viram ali o tanto de destaque que teve, o que deu? Ó, mais uma vez, ó. Olha o tanto de destaque dele. Todo mundo pegou, né? Então, é muito bom esse tarô nesse chefe, tá? E eu utilizei já consegui destacar 2 vezes para todos os personagens. Então, eu no mínimo, tenho 6% de resistência aqui. E provavelmente já tenho, na maioria, 3 desses personagens eu já tenho 12% de resistência e 12% no aumento do dano. Então esse tarô ele é bem roubado, tá ok? Coloquei a Crimson Falcon bem próximo do chefe, porque... bem próximo assim, né? Bem próximo, na verdade, dessa área aqui, ó. Tem uma hora aqui que eu acabo colocando ela de lado para causar mais dano, mas o ideal é você deixar ela por aqui, ó. Beleza? Ou ela ou a Cole, para que ela se locomova lá para cima e derrote o lacaio também de lá. Dando sequência. Usei a esquiva, tá? Do Blade. Acabei esquecendo de explicar isso. Porque é ele que vai precisar tancar as 3 bolas de energia do chefe. Consegui eliminar o lacaio com a Eda, tá? O arqueiro é bem difícil de derrotar esses lacaios dourados, porque eles têm uma resistência a dano de arqueiro. Beleza? Mas ainda assim eu consegui derrotar ele utilizando o ataque dela. Lá vai as 3 bolas de energia, justamente por ter colocado a Angel do lado do Blade, tá? Isso só seria possível se a Angel tiver... só é possível se a Angel estiver próximo do Blade. Nesse caso, se não fosse assim, ele iria lançar a bola de energia direto na Angel, que ia ter o valor de defesa mágica maior do que do Blade, né? Eu vou até mostrar isso aqui na prática. Chamou lá, Kai, eu preciso da minha vez, cara, porque eu não consigo selecionar. Beleza. Vamos lá, aproveitar que eu consegui cortar o movimento
da Haoya, né? Como eu já expliquei para vocês. O valor dela tá bom por causa dos stacks do tarô. Tá? Já peguei 3 stacks com ela. E com Blade já peguei 6, né? 6 stacks. Então consegui muito mais resistência aqui já. E a defesa mágica bem maior do que a dela, né? Então isso aí que faz com que você tanque, escolha qual personagem deve tancar o ataque do chefe. Beleza? Então, dando sequência, avançamos com a Haoya, vamos terminar de dar o dano com ela. Derrotando o lacaio. Esse lacaio, vocês perceberam que eu não derrotei ele? A Aeda acabou derrotando o restante dele, tá? Mas se você conseguir reduzir pelo menos abaixo da metade, ele estoura. E ele estourar não é um problema, tá? Ele não... Acredito eu que ele não causa nenhum debuff, tá vendo? Não causa nada. Então se você conseguir pelo menos abaixo da metade, ele já elimina e causa um tiquinho de dano. E, né, de certa forma ajuda no combate, porque afeta negativamente o chefe. Então tem que derrotar esses lacaios o quanto antes. Ficou um sobrando aqui, mas a Aeda tá posicionada para ele. Perfeito. Aí vou estacando. Só estacando o Devil. Poderia curar, mas eu realizei um ataque, né, com a Angel. E eu utilizei aquele ataque básico para aumentar a cura, né? Então, na próxima rodada eu vou precisar curar, porque ele vai entrar com dano em área. Esse momento aqui é muito importante, tá, pessoal? A barreira física dele, ele tem a... Tem que deixar rolando aqui, ó. Vamos lá. Tá na Haoya, né? Se eu clicar nele aqui, eu acho que até pelo buff que eu consigo ver, ó. Olha lá, Physical Shield, né? Enquanto ele tiver com esse escudo, o ataque mágico dele é de 220%. Então você tem que fazer de tudo para tirar essa barreira física dele, tá? Você tem que acabar com a barreira física dele. Derrotando o lacaio também conta. Ele vai tomar um danozinho quando o lacaio for derrotado, beleza? Então nessa hora aqui você tem que entrar com muito dano no chefe, tá? Ou usa a bandeira, ou usa aquela habilidade para quebrar a defesa do inimigo. Se você não conseguir derrubar ele, tirar essa barreira sem nenhuma das habilidades, beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência. Eu acabei até utilizando aquela recurso tático para quebrar a defesa. E entrei com muito dano nele. Haoya mais uma vez brilhando. Eu coloquei a Crimson Falcon de lado do chefe porque nesse pedacinho aqui eu consigo um pouco mais de dano, tá? Então eu levei ela pra cá só pra causar mais dano. Ó pra você ver. E já com 2 personagens já consegui quebrar a defesa dele, né? Então já tava bem tranquilo aí. Eu já não ia receber tanto dano. Agora eu só tenho que tomar cuidado em colocar todos os personagens perto da Angel, tá? A Angel ainda vai agir, então ela vai ter uma posição que vai afetar a defesa mágica de todo mundo. Vocês vão ver aí logo logo. Blade. Usei a habilidade, né? O golpe físico, não lembro. Usei o golpe físico, na verdade, né? Que ele deu 2. Derrotei o lacaio. E a Aeda ficou na posição favorável aqui também, tá? Que aqui eu posso chegar com a Angel aqui e afetar todo mundo com a aura de defesa mágica dela. Mantive todo mundo com a vida cheia, simplesmente para aguentar esse golpe aí. Tranquilo, ó, tanto que a resistência foi bem de boa. Não perdi tanta vida assim. O lacaio eu deixei pro Blade, que na minha opinião deve ter o menor dano. Mas mesmo sendo o menor dano, ele consegue derrotar o lacaio. Mais uma vez, né, mantive o grupo perto. E essa habilidade aí que costuma wipar, tá? Então, se você aguentou aquela habilidade ali, meu amigo, acabou.
Se você aguentou aquela habilidade ali, acabou. Agora é só fazer, repetir o processo e você vai conseguir eliminar o chefe só de ter aguentado esse dano em área aqui, tá? É lógico que você vai precisar de, né, acabar com a vida do chefe também. Você vai ter que ter dano. Como eu falei pra vocês, ó, ele colocou um lacaio aqui em cima, fora do alcance do grupo, tá? Mas eu acabei utilizando o recurso tático pra estar eliminando ele aqui e não deixando ele, né, acumular esses bichos aí que acaba incomodando bastante no campo de batalha. Dá play. Vocês viram que eu usei a esquiva do Blaze, tá? Então, depois dessa segunda habilidade mágica em área do chefe, você já tem que preparar o Blaze para receber essa habilidade de 3 energias, né? Que o chefe lança aí nele, tá? E a Angel perto, né? Tem que manter a Angel perto dele, pelo menos 2 quadros, para que ele consiga ser o alvo do chefe. Tranquilo. Derrotar os lacaios, né? A Hawiya não vai. A Hawiya bate no chefe mesmo. Não consegui derrotar o lacaio ali. Tranquilo. A Eda é muito tranquila para derrotar esse lacaio, né? É counter. Então entra muito dano dela nesse lacaio. E de novo, a barreira física. Vou ter que destruir a barreira física do chefe. Eu acabei até colocando bandeira nesse momento. Que eu tava precisando de usar a cura com a Angel, né? Tava faltando energia, então eu acabei colocando a bandeira. Deu mais um pouquinho de energia pra ela curar o grupo. Mais uma vez, ela vai ficar centralizada com todo mundo, pra todo mundo pegar a hora dela. Tancou de boa demais. Daqui eu consigo matar aquele lacaio, tá? A Crimson Falcon lá em cima, derrota ele. Sossegado. E agora dessa vez até o Blade veio e deu um ataque também. Mais uma vez. É esse que você vai sofrer mais dano, não tem jeito. Mas de boa, vocês viram, né? Vocês viram que eu usei esquiva, né? E eu coloquei a Angel perto do Blade. Só que nesse momento eu fui surpreendido, tá? E vocês vão ver por quê, ó. Preste atenção. Lá vai o chefe, ó. Perceberam? E a Hawiya ainda deu um counter nele, né? O legal foi isso, que ele focou a Hawiya ao invés do Blade. Mas por que isso aconteceu, cara? Aconteceu... Deixa eu ver se eu consigo clicar. Não, tem que dar mais uma vez. Não. Vamos lá. Bem chato isso aqui, cara. Aí, beleza. Agora eu consigo clicar. Mas por que isso aconteceu? Eu acredito que aconteceu por causa daquele item, né? Eu consegui Attribute Debuff. Attribute Buff. Eu devo ter conseguido, olha lá. Eu consegui mais defesa mágica. Acho que foi isso mesmo. Por causa daquele item épico dela beber, dela se curar e ganhar um buff, ela ganhou defesa mágica. Então ela acabou ultrapassando o Blaze. Acabou tendo muito mais valor de defesa mágica. Inclusive, pessoal, se vocês conseguirem atingir a 1400 de defesa mágica, vocês viram ali, né? Vai dar pra tancar aquele ataque dele que é extremamente forte também, né? Então, bem
bem mais ou menos uns 1.400 para estar aguentando, uns 5.000 de vida para estar aguentando aquele golpe. Fora isso, é só o Blade mesmo, com a esquiva dele. Tá certo? Então, vamos aí, porque o chefe agora ele morre. Pessoal, eu sei que eu falo muito, tá? Mas se não for assim, se não passar detalhe por detalhe da luta, vocês não aprendem, né? O mecanismo do chefe. E também vocês fazem o boss entender a parada, né? Então a gente acaba falando um pouquinho a mais aqui, mas a gente faz um conteúdo abrangente, tá? Para que vocês peguem tudo do combate, tá? Então tem muita, né? Muita coisinha que dá para vocês fazerem nesse chefe para ser extraído ao máximo, beleza? E isso aí é a intenção da gente, tá? A intenção é passar o máximo de informação possível para que vocês consigam estar fazendo qualquer conteúdo do Sword of Convalaria. E agora, provavelmente ele vai embora, né? Pronto, é isso aí, pessoal. A luta foi essa. Mais uma vez, peço perdão pela palestrinha, mas se não for assim, né? Num conteúdo não fica incompleto, tá? E é isso, pessoal. No mais, agradecer a quem assistiu o vídeo até aqui. Pedir mais uma vez para que vocês me ajudem o máximo que puder com, né, compartilhando, comentando aqui embaixo, né? Dar o feedback de vocês também, né? Eu posso receber crítica, para mim ajuda bastante receber crítica, eu posso estar melhorando o conteúdo e qualquer coisa que seja, tá? Fiquem à vontade. Mande aí seu recado. E mais uma vez agradeço. E não deixe de nos assistir, tá, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.